Acho que uma das situações mais desafiadoras da minha vida foi fazer uma segunda graduação, numa situação em que eu já era formado e precisava trabalhar. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Lauriston Soares, eu sou professor de Anatomia e Fisiologia Humana, e o vídeo de hoje é para falar um pouquinho a respeito sobre essa minha trajetória acadêmica e como foi lidar com a situação de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que esse tipo de situação ela é mais comum do que a gente possa imaginar. Ela é uma situação que acomete muitos brasileiros, muitas pessoas, né? Eu não fui a única pessoa a fazer isso ou a tentar fazer isso. Enfim, eu acho que, sem sombra de dúvidas, essa situação de trabalhar e estudar foi uma das situações mais desafiadoras de toda e qualquer parte da minha vida. Porque trabalhar e estudar, principalmente na minha situação, né, em que eu estava trabalhando 100% com a mente, chegaram vários momentos da minha vida em que eu encontrava minha cabeça com fadiga. E foi uma das piores sensações que eu já tive em toda a minha vida, me adentrar nessa situação, nessa nuance de estar com a fadiga mental. O que é que isso ocasionava numa fadiga mental e o que é que isso fazia com que eu ficasse com fadiga? Basicamente, ficar com a fadiga mental era quando eu me desbruçava em um momento em que minha memória ela não conseguia mais desenvolver. Era como se minha memória estivesse cheia. Então, eu não conseguia mais aprender alguma coisa, eu não conseguia mais desenvolver nada, porque minha memória, minha mente, ela estava dentro de um parâmetro que eu posso descrever como fadiga mental. Da mesma maneira como os nossos músculos, eles se encontram fadigados quando a gente está executando algum tipo de atividade física na academia de forma muito intensa, e você não consegue mais executar aquela atividade, porque os seus músculos já se encontram num processo de fadiga muito grande, ou seja, num cansaço muito grande. Eu posso descrever, então, que a mente, né, o cérebro, ele tem essa capacidade de fadigar. Quando a gente já passa por um momento, uma situação de estresse, uma situação muito grande dentro de um trabalho, e você não tem tempo de recuperar. Por exemplo, dentro de uma situação em que eu estava trabalhando e estudando, eu, consequentemente, a minha carga horária de sono diário, ela foi diminuída, né? Até porque já eu tinha alguns pré-requisitos, né? Eu gostava do período um pouco mais noturno para estudar, devido à paz e o sossego que tinha, né? No período noturno. Então, consequentemente, eu diminuí o quantitativo das minhas horas de trabalho. O que isso gerou não só a fadiga mental, né? A memória está 100% cheia constantemente, mas isso gerou estresse, gerou com que eu tivesse uma desregulação hormonal, né, no cortisol. Para quem não sabe o que é cortisol, eu estava ali numa situação de estresse muito grande e, consequentemente, isso fez com que eu engordasse, né? Eu acho que eu engordei cerca de 15 a 20 quilos, né? Levando em consideração que eu já era uma pessoa muito magrinha, então eu acabei encorpando um pouco mais. Diante dessa situação, eu pude perceber também outras questões, não só da fadiga mental, mas como eu já era formado, né, para quem não me conhece, eu fiz primeiro biologia e depois eu fiz odontologia. Diante da situação que eu já era formado em biologia, eu já estava em ingresso como professor universitário e eu nunca consegui fazer com que o meu trabalho ele fosse incompleto, insatisfeito, ou eu sempre dava o meu melhor, dava o meu coração para o meu trabalho. Então, eu acabava aqui desenvolvendo um pouco mais do meu lado profissional do que em comparação com os meus estudos. Obviamente, eu tentava manter os dois ao mesmo tempo, porque eu já vinha com aquele conceito que eu precisava memorizar tudo que eu tinha para memorizar na graduação de odontologia, porque eu fiz isso em biologia. Então, eu tentava ser um aluno 100% e, ao mesmo tempo, pela vida profissional, também 100%, porque eu também não podia perder a oportunidade, levando em consideração que eu já tinha me adentrado como professor universitário. Então, era o meu nome que estava em jogo, era tudo que estava em jogo, e eu não podia simplesmente ser um professor qualquer. Eu tinha que ser um professor de anatomia incrível, excepcional, um professor que dava todo o seu nome. Então, eu acabei entrando num ciclo vicioso. Acho que eu posso descrever isso como um trabalho excessivo.
Eu trabalhava dentro dos finais de semana, montando aula, criando coisas, através também de redes sociais, né? E dentre outras. Isso me ocasionou, né, um problema muito grande. Eu pude perceber ao longo dessa jornada toda entre trabalhar e estudar que eu não estava conseguindo dar conta do curso de odontologia, por mais que eu estivesse tentando a todo custo manter dentro num parâmetro muito íntegro, em ser um aluno incrível, mas eu não estava conseguindo, estava me deixando muito estressado todos os dias. Era como se eu tentasse estudar, e eu estudava, mas a minha memória ela não conseguisse fixar isso a longo prazo. Minha memória ela era a curto prazo. Eu fazia uma prova hoje e hoje mesmo eu já esqueci de todos aqueles conteúdos que eu tinha memorizado para fazer uma prova. Era basicamente uma decoreba, somente e exclusivamente apenas para fazer uma prova. Depois disso eu esquecia, porque eu estava imersa em uma situação de estresse muito grande. Todos os dias, estresse para estudar, para anatomia, porque era a disciplina que eu estava lecionando. Era fisiologia, era tantas e tantas outras coisas que eu queria também desenvolver o meu lado profissional, até porque eu já era formado, mas eu também necessitava desenvolver o meu lado na odontologia. Então, eu acredito que foi uma das experiências mais desafiadoras que eu pude ter. E admiro, inclusive, pessoas que estão imersas nessa situação de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque eu lhe garanto, não é fácil. Não é fácil. Muitas das vezes a gente pensa que é fácil, muitas das vezes a gente idealiza que de repente pode ser uma coisa que de repente a gente se organizando ali e um pouquinho aqui, talvez dê certo, mas não é uma situação fácil. Chegou a um ponto que eu comecei a tomar antidepressivo, né, prescrito por um psiquiatra, mas eu comecei a tomar antidepressivo para ver se acalmava um pouco os meus ânimos, para que eu me sentisse menos estressado, para que eu continuasse com a minha rotina de uma forma mais leve, mais simples e me adentrasse essa minha vida de forma mais tranquila. Tomei antidepressivo durante uns 2 anos e passei por um momento de desmame do antidepressivo. Enfim, eu finalizei o tratamento, teoricamente, porém não durou por muito tempo não. Depois que o antidepressivo se foi, eu ainda estava imerso à mesma situação de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e foi por alguns meses todo aquele estresse voltou, o cortisol voltou, eu voltei a engordar e tudo aquilo foi voltando gradativamente. Até que, diante da situação do período de férias, eu aproveitei desse tempo para relaxar, para me ficar mais tranquilo, e eu acabei voltando um pouco ao meu normal, né? Me desbrucei um pouco mais, de maneira mais enfática, a fazer academia, fazer exercícios físicos, fazer caminhadas prolongadas, porque eu acabava aqui direcionando um pouco mais para essa prática de exercício físico, e eu começava a perceber que, na verdade, eu estava pegando toda aquela força e energia que eu tinha e desenvolvia aquela energia para o meu lado profissional e estava canalizando aquilo para academia, né? Academia para exercícios físicos. E isso foi muito desafiador. Foi uma das coisas que eu posso descrever que eu acabei conquistando de forma muito suada e sacrificada, mas consegui finalizar esse processo. Isso quer dizer o quê? Que eu acabei tomando uma escolha. Eu me programei para tudo isso, eu estipulei prazos e concretizei que eu não iria mais ser professor na universidade pela qual eu estava desenvolvendo meu lado profissional, até que finalmente eu terminasse a odontologia. Porque chegou em um momento em que eu teria que escolher ou odontologia ou ser professor universitário. Os dois ao mesmo tempo já se encontravam inviáveis de se manterem juntos. E eu fico me questionando muitas das vezes como é que algumas pessoas fazem isso. Como é que algumas pessoas conseguem fazer isso durante 5 anos, né, de graduação. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu conheço pessoas que, inclusive, passam o dia todo trabalhando e de noite vão fazer uma graduação. E eu sei o quanto isso é cansativo. Por que cansativo? Porque você chega em casa, você quer dormir, você quer descansar. Mas não, você precisa colocar tudo em dia. E não só existe a sua vida profissional, a sua vida dos estudos, mas existe a sua vida pessoal, existe o seu desenvolvimento afetivo, amoroso, existe a sua vida para ser uma pessoa que
tem uma atividade física, tem uma vida mais saudável, se alimenta. Até para se alimentar de forma mais saudável, você precisa de tempo para conseguir desenvolver todos aqueles alimentos. O que eu estou querendo dizer com isso? Fazer suas marmitinhas semanais, com frutas, legumes, arroz. Tudo isso requer tempo para você organizar tudo isso. E no fim das contas, fazer tudo isso era completamente inviável, levando em consideração que você provavelmente não teria ajuda. Se tornaria cada vez mais inviável. Então, eu acabei tomando essa decisão de forma mais... como é que eu posso descrever? Eu acabei tomando essa decisão de forma mais planejada. Eu me planejei para chegar até onde eu cheguei e colocar um ponto final, por enquanto, que eu estava terminando a odontologia. Porque chegou um determinado momento que a odontologia já estava difícil, mas a odontologia estava se tornando cada vez mais difícil. Porque a gente vai se adentrando à parte prática, né? Onde a gente vai se adentrando aquelas situações de fazer o curso de forma prática, onde a gente faz o tratamento endodôntico, a gente faz tratamento restauradores, a gente faz tratamentos protéticos. E tudo isso requer com que você puxe a memória de tudo aquilo que você aprendeu de forma teórica. E, sinceramente, endodontia, particularmente, né, para quem não sabe o que é endodontia, é tratamento de canal. Endodontia, ela se tornou um grande desafio para mim, por inúmeros passo a passos, por inúmeras situações que poderiam ser diferentes, né? Limas, sistema rotatório, aprender sobre marketing digital, aprender cursos de facetas em resina, enfim, tudo isso acabou se tornando muito mais desafiador, muito mais dificultoso aprender e consolidar esse conhecimento acerca daquele tratamento que eu estava condicionando aos meus pacientes na clínica escola. Então, eu tive que ter um pouco mais de lucidez com relação a isso para que eu findasse a odontologia de uma forma mais satisfatória, levando em consideração que eu já estava começando a me frustrar, porque eu não estava conseguindo dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo. Ser um bom professor, fazer bons slides, fazer um material incrível, fazer com que os meus estudantes eles fossem pessoas que terminassem a anatomia de uma forma muito satisfatória, dar conta de monitores, dar conta de projetos de TCC e ainda aprender uma coisa nova, que acho que era um dos maiores desafios. Para quem não sabe um pouco ainda a respeito da minha história, eu comecei ministrando aulas de anatomia humana durante um semestre por inteiro, e no outro semestre eu comecei a cursar odontologia, né? Foi em meados de 2022. Eu comecei a odontologia no finalzinho, do meio para o final, né, de 2022. E foi quando eu comecei a entender um pouco da dificuldade que eu estava tendo. Mas eu ainda fui muito persistente. Eu pensava que era só uma maneira pela qual eu estava ainda me adaptando à nova rotina, me adaptando ao retorno, né, de estudar, mas o que me dava gás ainda de dar continuidade a esses estudos era justamente porque eu estava fazendo aquilo que eu queria. A odontologia sempre foi e sempre será aquilo que eu quero. Então, era isso que me dava gás, era isso que me dava entusiasmo, porque eu estava finalmente estudando aquilo que eu tanto queria. E foi isso que fez com que eu permanecesse no curso, não pensasse de forma alguma em cancelar. Mas era muito cansativo. Foram inúmeras noites sem dormir para estudar ou para fazer algum tipo de material de sala de aula. E eu lembro até do primeiro seminário que eu fiz quanto aluno de odontologia. Eu fiz um seminário sobre as principais especialidades de odontologia. As principais não, falei de forma equivocada. As especialidades de odontologia, né? Eu lembro que o tema do meu seminário foi falar sobre a especialidade de prótese. E foi o momento em que eu me encontrei pela primeira vez num curso de graduação. Obviamente, eu gosto muito de ser professor de anatomia humana. Eu amo ser professor de anatomia humana. E muito provavelmente eu nunca vou deixar isso de lado. Eu tenho meus livros aqui de anatomia humana e muito provavelmente eu não vou deixar, não, de ser professor de anatomia. Mas eu pude perceber que eu preciso agora de um tempo. Eu preciso de um tempo agora para poder focar em terminar a odontologia. Até porque já está tão pertinho. Está muito próximo de terminar a odontologia. E eu preciso agora me dar um pouco mais de tempo para poder
aprender coisas, participar mais das coisas e assim me formar como cirurgião dentista melhor, ou aquilo que eu quero ser. Então, eu sei que muitas das vezes é até um pouco problemático a maneira pela qual eu estou falando, né? Levando em consideração que muitas pessoas estão imersas na mesma situação pela qual eu me encontro. E eu pude perceber que muitas pessoas estão nessa situação pela qual eu me encontro, trabalhar e estudar. Eu vi muitas pessoas que estavam fazendo mestrado ou doutorado, que estavam praticamente, né, o que a gente pode descrever como estudar e trabalhar. Que essas mesmas pessoas que estavam fazendo um mestrado ou doutorado, elas se encontravam numa situação que ainda eram estudantes, mas ao mesmo tempo já eram professores universitários. E isso eu pude ver de maneira muito frequente, muito presente. Mas eu não sei descrever. Eu sentia muito peso. 2023 eu não senti tanto peso. 2024 eu comecei a sentir um pouco do peso. Por que 2024? Porque foi justamente o ano pelo qual eu comecei a ter contato muito próximo, muito direto com a clínica, com as especialidades de odontologia, e eu fui percebendo o quanto era dificultoso executar tal tratamento, executar tal especialidade da odontologia. Principalmente quando se trata de tratamento canal. Muitas vezes a gente pensa que é uma coisa fácil, mas não é não. E a gente precisa fazer um tratamento efetivo para conseguir efetuar no sucesso do tratamento. Preciso saber decorado o passo a passo, aprender, ter memorizado isso de forma muito fixa na mente. Saber o passo a passo de forma íntegra, sem recuar, sem pensar, apenas executar. Procedimento cirúrgico, confesso que procedimentos cirúrgicos nunca foi um desafio para mim. Porém, eu nunca quis cirurgia, mas nunca foi um desafio para mim. Mas tratamento canal, sim. E eu sempre gostei de endodontia, porém eu sempre achei muito desafiador. Só que atrelado a esse fato, né, eu também achava a anatomia muito desafiadora. E foi justamente através desse desafio que eu sentia em anatomia humana que me fez ter gás, força e direcionamento para que eu escolhesse anatomia humana na época, porque eu achava muito desafiador. Eu queria aprender aquilo dali, eu queria destravar aquilo dali. E eu destravei. E com endodontia, eu estou fazendo a mesma coisa. Com endodontia, eu estou tentando destravar isso a todo custo e aprender de forma sólida a fazer um tratamento de canal. Porque agora eu coloquei na minha cabeça que eu quero ser endodontista. Fazer facetas em resina. Fiz o curso de facetas em resina, inclusive. Acabei me desbruçando aí na situação pela qual eu estava de férias. E peguei um tempinho aí de cerca de 2 semanas para fazer o curso por inteiro. E foi excelente. Eu pude fazer um curso de fotografia odontológica, de precificação, de marketing, tudo isso estava dentro do pacote. E eu comecei a me sentir muito feliz em conseguir ter tempo de aprender algo novo sem sentir aquela fadiga mental. Porque a fadiga mental ela é uma das coisas mais desgastantes que eu posso descrever que um ser humano ele pode ter. Porque não existe coisa pior do que você estar se sentindo cansado e você ainda ter aquela obrigação de concluir algum tipo de tarefa naquela rotina para conseguir concluir o dia. E muitas vezes eu não concluía aquilo que eu tinha estipulado como meta. E aquilo dali iria me gerando uma frustração. Porque era tudo muito adoidado. Tinha que estudar de madrugada, tinha que estudar no final de semana. Se eu perdesse o final de semana, pronto, acabou, já era. Não tinha tempo para cansar. Não tinha tempo para pensar. Eu só tinha que executar e fazer aquilo dali. Então, eu acredito que a experiência de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, a gente tem que ter um olhar um pouco mais para esse público, né? Porque são pessoas que enfrentam diariamente dificuldades para manter uma graduação. E eu sei na pele o quanto é dificultoso fazer uma graduação e ter que trabalhar ao mesmo tempo. Ah, mas por que trabalha? Porque tem que se manter, né? Então, diante de tantas e tantas dificuldades que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, eu acabei estipulando prazos, juntei dinheiro, obviamente, e, consequentemente, juntei um bom dinheiro, na verdade, que vai me fazer com que eu não precise trabalhar por algum tempo, até eu me formar em odontologia e voltar para a universidade como professor, e ter uma vida mais tranquila e mais saudável. Porque
eu digo a vocês que quando a gente não consegue fazer algum tipo de atividade física, quando a gente não tem tempo nem sequer para descansar, é aí onde mora o grande problema. Porque a sua memória ela vai ficar fadigada. Você não vai conseguir mais aprender nada. Ou você pode forçar a sua mente e ela vai desenvolver uma memória de curto prazo. Mas não é. Não é uma coisa boa. É um problema que, na verdade, você está só empurrando com a barriga. E uma hora ou outra você vai ter que escolher. Ou ter que trabalhar, ou só estudar. Eu vi várias pessoas que acabaram aqui desistindo de trabalhar para poder estudar. Ou, ao contrário, deixaram de estudar para ter que trabalhar porque precisavam mais de emprego. Não, eu tenho muita consciência que não são todas as pessoas que têm o mesmo privilégio que eu, né, de poder agora escolher de forma mais enfática se quer trabalhar ou estudar. Mas eu digo a vocês, é muito dificultoso, é muito desafiador. E a pessoa que está imersa em uma situação como essa tem a minha grande admiração, porque eu sei que não é fácil. Muitas das vezes eu me senti muito cansado. E mesmo que eu dormisse cerca de horas seguidas, era como se muitas das vezes meu corpo não tivesse descansado. Muitas das vezes eu sentia meu corpo muito quente, num estado de cansaço, quente. Eu até falava mais baixo, falava de forma mais desanimada. Não porque eu estava desanimado, mas porque eu estava cansado. Essa é a grande chave. Eu estava cansado. E muitas disciplinas de odontologia, principalmente algumas específicas, elas acabavam que puxando um pouco mais de mim. Acerca disso, né, eu posso descrever como patologia. Patologia foi uma das disciplinas que mais puxou da minha memória, assim, puxou muito de mim. E muitas das vezes eu me encontrei muito cansado, sem saber nem o que fazer. Às vezes eu escolhia dias da semana que eu ia dormir e outros dias que eu não ia dormir. Isso não é vida. Então eu decidi que ao longo desse ano eu vou abrir mão de ser professor universitário por um tempo e focar totalmente e exclusivamente na odontologia. Eu espero que vocês entendam um pouco sobre isso. Mas é o que eu estou precisando nesse exato momento. Eu até pensei em um breve momento que de repente eu poderia tirar um período sabático, mas não vou fazer isso. Eu vou continuar criando conteúdo por aqui, vou continuar falando sobre anatomia por aqui, vou continuar falando sobre odontologia por aqui, mas obviamente eu vou acabar tirando um pouco da responsabilidade, né, de ser professor. Ser professor, no momento pelo qual nós estamos vivenciando atualmente, é muito desafiador. A gente não só precisa aprender o conteúdo, mas o professor, ele precisa elaborar prova, ele precisa corrigir prova, ele enfrenta vários desafios dentro do âmbito institucional, ele enfrenta vários desafios ao que se trata de alunos, outros colegas de trabalho, enfim. São inúmeros desafios, e principalmente levando em consideração que eu estava dando aula para fisioterapia, enfermagem, farmácia e odontologia e enfermagem, eu estava com uma sobrecarga muito grande. E, além do mais, nesse último semestre, eu também estava orientando um TCC. Então, realmente, isso foi a cartada final para que eu tomasse uma grande decisão. Eu preciso parar agora para poder ter tempo de aprender odontologia e preciso agora ter tempo para viver. Então é isso, gente. Eu queria até que vocês deixassem aqui nos comentários quem tá nessa situação, como é viver nessa situação. Eu queria que vocês deixassem o relato de vocês aqui nos comentários para que a gente pudesse abrir, né, esse espaço de discussão. Deixem o seu like, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus próximos vídeos. Beijão e até mais.